Olá, licenciandas e licenciandos do curso de Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica. Damos início à nossa terceira unidade, cujo título é A Língua em Ação nas Esferas da Comunicação Social. Nesta unidade, vamos aprender o que são os gêneros discursivos, que mudança de perspectiva subjaz do compreender para o reconhecer, o que é língua viva, que estamos falando desde a primeira unidade, e o que significa esse existir agir graças e por meio da língua na nossa sociedade. Eu trago como introdução a reflexão de que o que a gente de fato comunica extrapola e muito o meramente linguístico. Na verdade, o que se diz não coincide com o verbal apenas. A gente pode ver isso nessas imagens, como vocês estão percebendo, né? Temos uma médica explicando um diagnóstico ao paciente. Essa médica mantém o olhar fixo, né, no olhar dessa interlocutora. Ela faz gestos, né, vocês estão percebendo. Ela está com uma bata branca, né? Então ela está dentro de um consultório, né? Então tem um contexto que extrapola esse verbal e que também comunica. Igualmente a imagem ao lado, onde uma mãe está repreendendo seu filho, né? Então o gestual ele fala muito, né? E já tem muitos enunciados que, na verdade, vêm a partir dessas duas imagens, né? Então, o que vocês precisam entender, o nosso ponto de partida dessa aula seria que quando a gente enuncia, quer dizer, na nossa linguagem, no nosso enunciado, o que a gente comunica extrapola e muito o verbal. Dizendo isso, a gente está dizendo que cada enunciado ele responde a algo que antecedeu e ele antecipa outros enunciados. Então isso quer dizer que nós estamos permanentemente dentro de um contínuo discursivo, né, como se fosse algo infinito, né? A gente está sempre respondendo, e é por isso que a gente fala na mudança lá dos parâmetros curriculares nacionais até chegar ao documento da Base Nacional Comum Curricular, como um contínuo, né, de documentos, de discursos, de debates que foram se sucedendo entre rupturas e permanências. Então é assim que a gente, na nossa perspectiva, na perspectiva da BNCC, a gente entende a língua. Esses enunciados eles vão se sucedendo uns aos outros, respondendo, contestando, acrescentando algo, trazendo algo novo. Então, um enunciado apenas é como se fosse um elo nessa corrente de comunicação discursiva, onde esse enunciado ele está sempre em resposta ao outro, e quando eu falo enunciado, às vezes o silêncio também responde, tá, gente? Então, compreendam o silêncio também. E o nosso enunciado ele está sempre em resposta a algo que antecedeu, e ele está sempre solicitando resposta também de algo que ainda vai vir. E é, portanto, que citando o Bakhtin, eu digo que o enunciado ele está prenhe de resposta. Ao enunciar, a gente está querendo ser respondido, e a gente tem que entrar nesse circuito discursivo para poder viver, né? Então, um enunciado neutro não existe. Ao enunciar, a gente está sempre avaliando o outro, a gente está entrando em intenções, e a gente está sempre em avaliação. Dando continuidade a essa reflexão, eu já disse a vocês em unidades anteriores, a gente fala por meio dos gêneros discursivos. E o que são esses gêneros discursivos? Cada esfera da atividade social, essas esferas apresentam, nos dão, né, essas esferas nos apresentam formas de dizer mais ou menos estáveis. Então, por exemplo, um receituário, né, médico como esse que vocês estão vendo, eles circulam dentro da área de saúde, né, em hospitais, em clínicas, em atendimentos médicos, onde você tem essa forma de dizer mais ou menos estável, quer dizer, tem esse papelzinho, tem o nome do hospital, tem a assinatura do médico, tem o código da doença, né, tem a dose do medicamento que vai ser prescrito, que está sendo prescrito por essa receita médica, né, tem atestados médicos, né, que vêm juntos. Então,
essas formas de dizer mais ou menos estáveis dentro dessa esfera, elas servem, né, para a gente agir nesse mundo. Então, você vai preparar uma receita, e ao lê-la, né, como vocês estão vendo aí do lado, você tem que ter os ingredientes que vai precisar, né, a quantidade desses ingredientes, e como você vai desenvolver essa receita, construir essa receita. Então, todos os cidadãos sabem o que são e reconhecem tanto notícias, anúncios, bulas de remédios, cheques, livros didáticos, bilhetes, etc. Esses gêneros discursivos que circulam na nossa sociedade, e a gente precisa entendê-los, compreendê-los e agir com e por meio deles. E eu estou falando de todos os cidadãos porque isso toca a cidadania. Para agir na sociedade em que vivemos, precisamos saber fazer uso dos gêneros do discurso. Isso a gente aprende nas aulas de língua portuguesa. E aí a gente precisa sair de uma perspectiva de língua que antecede a perspectiva que a BNCC traz, que era uma perspectiva do reconhecer. E que perspectiva é essa? A gente só pode reconhecer algo que é imutável, que é constante e que é invariável, como se fosse um sinal. Por exemplo, um semáforo de trânsito, você tem lá a cor verde, amarelo e vermelho, né? Onde o vermelho, você viu o vermelho, você para, você viu o amarelo, cuidado, em geral você para, aí tem uma mera escolha entre parar ou acelerar, e tem o verde, que é passe e com segurança, né? Então, esse sinal, a gente reconhece um sinal, a gente reconhece algo que é imutável. A cada vez que acender o vermelho é para parar. Não vai acender o vermelho e deixar uma dúvida quanto à interpretação. O vermelho é pare, né? Então, na compreensão, nessa mudança de perspectiva para a língua, a gente compreende que, além desses elementos estáveis e repetíveis de um enunciado, que, particularmente aqui eu estou falando do linguístico, do material linguístico, do que é dito, né? Além desse material repetível, né, que é a língua, que é a nossa sintaxe, a gramática, tem algo que transcende a língua, né? Porque essa gramática dita em alguns contextos, a partir de um tom de voz, a partir de um gesto, de um gestual, de uma avaliação entre os interlocutores, os interagentes, é óbvio que isso muda o sentido do enunciado, né? Então, aí exige de quem vai participar desse diálogo uma compreensão e não um reconhecimento. Às vezes, um não é sempre não, né? Às vezes, um sim também não é sempre sim. Se você tem uma hierarquia, uma relação de força entre alguém que te demanda alguma coisa e você tem interesses, né? Você não pode responder um não, né, sonoro entre, sei lá, o seu empregador e você, pede um trabalho extra que vai ultrapassar um pouco o seu horário, né, e força aquela situação, mas existe uma hierarquia, existe uma tensão, existem relações de força, de hierarquia, onde o seu claro que eu posso fazer, na verdade está dizendo não, eu não posso. Eu disse claro, mas eu disse num tom sob pressão, sob tensões, né? Então, a gente precisa ler esses enunciados, por exemplo, o diálogo que eu acabei de descrever para vocês, de um ponto de vista da compreensão. A gente precisa interpretar algo que extrapole o linguístico. Tem que ver que relação de hierarquia existe entre esses sujeitos. E é nessa compreensão que a gente vai construir no aluno, no estudante, a ideia do conhecimento, né, de como esse conhecimento se constitui. Ele se constitui dentro de um conteúdo forma, né, ele vem dentro de um conteúdo forma, e é exatamente nesse conteúdo forma, nessa compreensão, onde o conhecimento se dá. Para a gente refletir um pouco da perspectiva, então, desses professores, de nós professores de língua portuguesa, como é que nós podemos preparar, colaborar para formar esses alunos para um mundo que não é, mas para um mundo que está sendo, como de fato acontece. E esse mundo que não é, e para um mundo que está sendo, né, como diria o Paulo Freire, é justamente a relação entre sair do reconhecer para o compreender.
Então, como ensinar a compreender o sentido dos enunciados? Por meio da língua viva, né? Então, a gente precisa entender que a comunicação, quando ela é essa realidade da língua, a realidade da língua é a língua viva, é a língua que acontece na nossa sociedade, né? Ela é um modo, um processo de expressar-se em relação ao outro, né? A gente não está falando, na verdade, não está mais naquele modelo de uma pessoa fala, a outra ouve, interpreta e fala, essa ouve, responde. Não. Às vezes, a gente responde gestualmente a alguém antes da outra pessoa abrir a boca, né? Então, por exemplo, alguém vem chegando em sua direção para te dizer alguma coisa, e essa pessoa essa conversa seria um reflexo de uma discussão que teve no dia anterior, você cruza os braços, né, deixa a cara mais sisuda. Isso já é uma resposta a um enunciado que ainda nem veio. Ele ainda vai dizer o que quer, e você já está, na verdade, respondendo. Então, isso é língua viva, né? Então, a gente não está falando para um outro. A gente está em relação ao outro. Quer dizer, o outro está dentro da gente todo o tempo. E esse em relação ao outro, ele passa ao fato de todas as vezes que eu enuncio um eu estou trazendo um tu para dentro de mim. Por exemplo, se eu digo eu sou o professor, eu estou falando para um tu, né, para um você. E esse você está dentro de mim. Se forem alunos, se forem colegas, se forem pessoas que eu não conheço, né, que eu não conheço presencialmente, isso tudo altera o que eu vou dizer na sequência. Isso quer dizer, gente, que o interlocutor nunca é passivo. Então não existe você entrar num diálogo onde um fala e o outro ouve. Não. O que fala, ele vai falar em relação ao outro. O outro está dentro do discurso dele. Portanto, esse que ouve, ele também é co-enunciador. Esse é o enunciador e esse é o co-enunciador. Por quê? Porque um filho não fala do mesmo jeito para a mãe dele, nem para a professora, nem para o colega, nem para o irmão. Portanto, esses interlocutores que estão com ele nas diversas situações, eles são co-enunciadores também. Eles falam junto, eles falam com o enunciador. Ao perceber e compreender o significado linguístico do discurso, o interlocutor ocupa simultaneamente em relação ao locutor uma ativa posição responsiva, como eu ilustrei naquele diálogo de uma pessoa que, ao ver outra se aproximando para dialogar, cruza os braços e fecha a cara, né, deixa a cara mais sisuda e faz gestos pouco amigáveis. Então essa pessoa, antes do outro se exprimir, ela já está respondendo. Então, existir, agir graças e por meio da língua seria alcançar esse projeto enunciativo de quem fala, né? Porque quem fala tem uma intenção por trás. E essa intenção, tanto do que ela fala, mas da expectativa que ela tem em relação a você, ela gostaria, ou ela pode emitir verdades, mentiras, coisas relevantes e irrelevantes, e pode querer de você concordância ou discordância de algum fato, né, etc. Então, ela te convida a entrar nesse diálogo, né? Ela te convida a um diálogo. Você precisa também entender o que é um discurso que soa amigável, um discurso autoritário, um discurso que é colaborativo, que é avaliativo. Esses sentidos, eles extrapolam o linguístico. Eles extrapolam muito o linguístico. Então, adequar-se às esferas sociais por meio dos gêneros discursivos. Saber que cada esfera da atividade social tem os seus modos de dizer e de escrever. E para entrar nessas esferas, a gente precisa entrar pelos modos de falar e de escrever, isto é, os gêneros discursivos. Precisa ir além do repetível da língua, quer dizer, da gramática da língua como linguagem, desculpe-me, da língua como gramática, né? A gente tem que ir além dessa língua como gramática e chegar à língua como compreender, né? Alcançar o sentido do que está sendo dito. Isso exige de nós, interlocutores, uma compreensão responsiva.
uma compreensão ativa. Em resumo, seria, então, trariam esses movimentos para a compreensão. Então, para alcançar o sentido de um enunciado, a gente traz a composição, quer dizer, a gramática, a língua, né, em situação, quer dizer, dentro de um contexto, dentro dessas tensões da situação que gera, e de uma análise rápida, que nós fazemos uma análise linguística e contextual da situação para alcançar o sentido. Então, é nesse linguístico e no extralinguístico que a gente vai encontrar o sentido do que está sendo dito. Para facilitar o trabalho de vocês, eu trago aqui as categorias de análise que devemos ter atenção. A primeira categoria é a situacional. É quando a gente observa os elementos, que objetivo esse gênero, esse discurso pretende alcançar. De que assunto ele trata? Onde ele é produzido, em que suporte é veiculado, quando é produzido, qual é a duração ou a periodicidade dessa produção, quem o produz, quem é o autor, que papel social ele ocupa dessa interação, quem recebe o gênero, como se constituem as relações de poder do autor com os demais envolvidos. Então, depois de analisar essas categorias da situação do enunciado, quer dizer, onde ele está inserido, a gente vai para a categoria composicional, que é o linguístico desse enunciado, né? Dentro desse linguístico, a gente vai pensar qual é a função desempenhada pelas porções textuais, quais movimentos são obrigatórios, opcionais, recursivos ou ordenados nesse gênero, que aspectos lexicais, sintáticos, semânticos, estilísticos, coesivos, textuais são recorrentes nesse gênero, né? Então, se a gente pensa em qualquer gênero, como um e-mail, uma carta, dentre outros, a gente vê que tem elementos linguísticos que se repetem, né? Como eu mostrei para vocês agora há pouco numa receita médica, vai ter que ter um código da doença, se você está num atestado, tem que ser assinado por um médico, geralmente o papel é timbrado dentro de uma clínica, hospital ou por um médico, né? Então tem alguns elementos do ponto de vista linguístico que se repetem nesse gênero. Mas tem uma categoria, a última, que seria a categoria dos valores, né? Então a gente vai pensar em como esse gênero, esse texto, representa a realidade da qual ele faz parte e na qual se constituiu. Para chegar a esses valores, a gente precisa considerar as duas análises anteriores, né? Então a gente precisa avaliar a situação, o extraverbal e o verbal, quer dizer, o extralinguístico e o linguístico, ou o extraverbal e o verbal, para chegar a esses valores, aos sentidos. E aí a gente vai entender que tipo de relação social esse texto, esse gênero reflete ou estabelece, como esse gênero contribui para a produção de certas práticas sociais na esfera específica de análise. Vamos testar esse conhecimento? Vamos colocar na prática o que a gente está vendo? Temos aqui um Twitter do MEC, né? O Twitter diz o seguinte: ProUni, atenção, falta pouco para encerrar o prazo. Bolsas de 50% ou 100% para um curso de uma instituição particular. Ministério da Educação, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Temos um endereço aí da fonte do Twitter do MEC, na página do MEC, e uma moça, né, como vocês estão vendo, negra, com uma mão com diploma, outra mão apontando para o diploma, etc. E outros elementos que vocês vão descrevendo. Essa é a situação. Onde é que aparece esse texto, esse enunciado? Aparece na página do Twitter do Ministério da Educação, e aí nós temos aqui 4.000 que foi retweetado, né? Enfim, ele foi divulgado por outras pessoas, com 3.200 curtidas nesse Twitter. Vamos analisar agora as composições verbo-visuais desse enunciado. Esse é um enunciado verbo-visual, né? Tem texto aqui escrito e temos imagem. Então, ele é postado no dia 13 e o prazo vai apenas até o dia 14 de junho de 2019. Isso é um dado importante para a gente analisar o sentido, que sentidos estão aí dentro, né? Então, prestem atenção nesses elementos que vão aparecendo, né? Primeiro, há uma promoção das instituições particulares. Então tem bolsas de 50% ou 100% para um curso de instituição particular. É o destaque que tem aí, vocês estão vendo, né? Uma jovem negra sorridente. E aqui nós temos uma das mãos está mais clara do que a outra mão,
Vejam a cor da pele dela na mão que segura o diploma. Na mão que está com o terno, o braço branco, ele tem um terno preto por cima, né? Então você vê que sai a mochila e entra um terno, entra uma mão branca e uma aliança segurando um diploma, um suposto diploma, né? E a outra mão negra aponta para essa mão mais clara. Bom, esses são os elementos composicionais, verbovisuais que nós temos, sem esquecer a autoria, né? Temos um enunciado que é da autoria do Ministério da Educação do Brasil. Bom, vou deixar a atividade para cada um de vocês, mas que sentidos você atribui a esse texto verbovisual? Devemos respeitar a unidade do discurso. Tudo se entende nele, com base na conjugação específica que ele faz de dois constitutivos, a estrutura linguístico-textual e a sua articulação ao contexto. É muito comum a gente, às vezes, se apoiar no linguístico do que foi dito por alguém e a pessoa dizer, não, você está retirando de contexto, eu não quis dizer isso. Então, é evidente que o contexto, a situação, a intenção, a entonação, muda, né, os sentidos. Então, é muito delicado chegar a esses sentidos. Então, eu deixo essa atividade para vocês pensarem, refletirem, né, e discutirem, talvez, entre vocês. A produção de sentidos, ela é inesgotável. Então, desse enunciado verbovisual que acabamos de ver, vocês vão chegar a conclusões diferentes, né? Muitas conclusões, há muitos sentidos. Há muitas análises possíveis e não há uma análise definitiva ou completamente exaustiva. Por essa razão, eu não vou dar a minha, mas eu deixo para vocês como atividade, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.